Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Secretária Regional, em primeiro lugar, perguntar-lhe se sabe qual foi a taxa de execução do microcrédito do ano passado, já que falou na medida como muito eficaz, qual foi a taxa de execução do microcrédito. Depois, senhora deputada, categoricamente dizer-lhe que a senhora estava propositadamente enganada e a enganar essa Câmara propositadamente e os açorianos. Taxa dos Açores de pobreza, 17,9. Na Madeira, 16,1. Está aqui do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, o que a senhora disse era falso. É falso. 17,9 nos Açores. A senhora socorre-se dos mais baixos elementos para justificar a sua incapacidade. Isto não fui eu que fiz estes dados. 17,9. Altera. E depois, senhora Secretária Regional, vou-lhe dizer mais. Já que há aqui o estudo que referi, onde fala do RSI, que efetivamente pode reduzir a intensidade da pobreza, está neste estudo, que foi apresentado por um sociólogo aqui nos Açores, cujo título é Formação Profissional e Pobreza nos Açores. Vou-lhe ler um excerto. Vou citar, senhora Secretária. A pobreza existente nos Açores é o resultado histórico do estado atual do desenvolvimento e só o desenvolvimento socioeconómico futuro poderá proporcionar condições para a sua erradicação. Percebeu? Ouviu? Pronto. Mais à frente diz, este modelo implícito falhou. É por demais evidente que falhou, havendo, pese embora algumas melhorias, os Açores são uma das regiões mais pobres da Europa, senhora Secretária. E mais à frente, diz assim, com efeito, mais do que subsídio ou dependência, penso que se deve falar em governo ou dependência. Isso é que devia envergonhar os senhores, de tal forma que este se tornou omnipresente na vida dos açorianos. Os senhores usam a pobreza para fazer política e tirarem dividendos. É isto que aqui está dito neste estudo, senhora Secretária. Aqui, escarrapachado, preto no branco. Senhora Secretária Regional, e vem mais, mas não tenho tempo de ler o estudo todo. Mas vou-lhe dizer mais. O que envergonha, senhora Secretária, os Açores, é isto. Isto é que envergonha os Açores. Nós estarmos continuadamente, antes da crise, 2008, antes da crise, segundo os senhores, 17.200 beneficiários, 2009, 18.000 beneficiários, 2010, 19.000 beneficiários, 2011, 17.000, 2012, 18.000. Isto é que envergonha os Açores, senhora Secretária. E vou-lhe dizer mais, senhora Secretária. Se a senhora conjugar a população empregada com o RSI, tem este gráfico. Este gráfico. 31% da sociedade açoriana é pobre, porque desempregada e dependente do RSI. E a senhora tem das mais altas taxas de Portugal. E isto é que está a contribuir para disfarçar o desemprego nos Açores, porque os senhores metem-nos aqui. E o RSI não é para disfarçar o desemprego, senhora Secretária, porque em outras regiões, que têm 2% e 3% de RSI, o desemprego é efetivamente um pouco mais alto. Mas se atribuíssem RSI, que nós defendemos que se atribua a quem precisa, e não a quem tem carros de 20 e 30 mil euros, e não a quem tem 25 mil euros no banco, como a senhora concorda, se calhar estávamos a combater mais a pobreza, senhora Secretária. E não se combate. Isto é vergonhoso para os Açores. Isto é vergonhoso para os Açores. E mais, como é que quer combater a exclusão se não tem uma única medida digna desse nome no plano? E reduz de 29 milhões de euros para 24 milhões de euros. Das suas verbas, senhora Secretária. E já agora devo-lhe dizer também que as cantinas sociais foram pedidas pelo Governo dos Açores. Foi o Governo dos Açores que pediu ao Governo da República verba para as cantinas sociais. Porque foi o Governo dos Açores que levou os açorianos à miséria e a não ter para comer, senhora. Foi o Governo dos Açores. Já lá vou.
Foi o Governo dos Açores, senhora Secretária, que levou. E o que é que os senhores fizeram, senhora Secretária? Não fez nada, rigorosamente nada, senhora Secretária. Mais. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, quem é que deu cabo do país? senhores deputados, Eu entenderia isso. Eu entenderia isso, senhora Secretária. Na República não se estranha, porque a República está com graves dificuldades. Está com graves dificuldades. O senhor Vice-Presidente acabou de dizer hoje de manhã, não sei que a senhora viva numa região e o senhor Vice-Presidente noutra. O senhor Vice-Presidente e o grupo parlamentar têm dito que temos finanças públicas equilibradas, que não temos déficit, que pagamos tudo. Enfim, já agora, os pagamentos às instituições, às IPs, estão em dia, senhora Secretária? Já agora, estão em dia? Não, é do Orçamento Regional dos senhores. Estão em dia, senhora Secretária? Os protocolos que fizeram, os senhores pagaram? Os senhores pagaram? Não, é assim, senhor Vice-Presidente. É que se não fosse a República, não havia segurança social nos Açores. Não era a vossa segurança social. Não era a vossa segurança social. Não são os vossos paliativos. Não são os vossos paliativos que os senhores se orgulham que resolviam o problema. Porque quem paga o subsídio de desemprego não são os senhores. Quem paga o abono de família não são os senhores. É a República que vos paga. Para os senhores distribuírem. Senhor Vice-Presidente. Senhor Vice-Presidente. São os trabalhadores. São os descontos dos trabalhadores. Não são os seus. senhoras e senhores deputados, Não são do Governo. Não são do Governo Regional. senhoras São e dos senhores trabalhadores deputados, que têm direito. Não são dos senhores. Não senhores são dos senhores. deputados, São. E senhores mais. deputados, Isso é que vos Senhores dói. deputados. Isso é que vos dói, mas vai doer mais. Vai doer mais ainda. senhores Vai doer mais deputados, ainda. senhor deputado Artur Lima, Senhora Presidente, Senhor eu estou no uso deputado da Artur minha Lima. intervenção, estou sendo interrompido sem senhor cortar a deputado, voz. senhor deputado, eu é que já estou aqui há quase um minuto a tentar pedir alguma calma, alguma contenção, A senhora para que pede para quem possamos interrompe. continuar com o debate. Senhor deputado Artur Lima, peço que continue a sua intervenção. Os apartos são regimentais. A barulheira é que não é, Sr. Presidente. Essa que não é regimental. E mais, senhora, peço desculpa, não ouvi. Eu lembro-me, sim, de certeza que nunca chegarei ao ponto de Vossas Excelências. E com certeza que é preciso, senhora Secretária Regional, ainda rever muitos acordos atípicos que existem entre a região autónoma e a República, como a senhora bem sabe. É preciso fazer a revisão, como a senhora até, enfim, parece-me que está por dentro desse problema. Agora, é preciso ver que, apesar de tudo, a República tomou medidas que vão ajudar as IPs dos Açores, nomeadamente a nível da fiscalidade, a isenção do IRC e do reembolso do IVA, que o PS tinha previsto terminar. Eu espero que a senhora Secretária me ouça. Senhora, estou a falar para a senhora Secretária. Mas o senhor deputado tem que continuar a sua Senhora intervenção. Secretária Regional, a nível da fiscalidade, as IPCs dos Açores estão agora, têm uma medida benéfica. Sabe qual é? A isenção do IRC e o reembolso do IVA, que o Partido Socialista, o seu partido na República, tinha previsto terminar. Essa que é a verdade. Tinha previsto. Não, foi o seu Governo da República, senhor Vice-Presidente. E mais, quem deixou o país no estado vergonhoso e que foi chamar a Troika para cá vir, foi o seu partido. E já agora, senhora Secretária, eu vejo notícias, senhor Presidente, vejo notícias sexta-feira, lamento que o meu país esteja a atravessar essa situação e vou-lhe dizer uma coisa já agora. Quando o senhor diz que todos devemos puxar os Açores para cima, é um dever. É sim, senhor Vice-Presidente. Mas fica-lhe mal quando vai pedinchar a República
empréstimos, pedinchar a República, empréstimos e assinar memorandos para salvar as finanças públicas e para salvar o Governo dos Açores e vir aqui puxar o país para baixo. Ao Governo dos Açores, institucionalmente, fica-lhe mal puxar o país para baixo. E, portanto, os senhores não têm legitimidade para pedir a alguém que puxe os Açores para cima, juntamente com os senhores. Não é preciso. E, senhora Secretária Regional, quanto à capa dourada, permita-me que lhe diga só o seguinte. Guarde na capinha dourada, porque esta deve ser mesmo dourada, as suas deslocações e das suas assessorias e as passeatas do ITSA entre a Terceira e São Miguel e as suas deslocações todas do seu gabinete. Isso é que merece uma capa dourada e isso é que dava para combater a pobreza. Ao Sr. Presidente do Governo, é que esta orgânica do Governo aumentou as despesas dos gabinetes, maiormente do gabinete daquela senhora Secretária Regional, que anda funcionários do ITSA a levar documentos para São Miguel, de São Miguel para a Terceira, que não despacham nada, todas as semanas, e ao mesmo nas deslocações da senhora Secretária e do seu gabinete, para trás e para a frente, numa opção que foi feita pelo Governo Regional dos Açores, numa opção que aumentou despesas, que aumentou deslocações e que aumentou custos. Senhor Presidente, não é insinuação. É a minha opinião e é uma afirmação e que todos estão a ver e que todos sabem. Não, Sr. Vice-Presidente. Fica bem defender os interesses e o dinheiro público. A mim fica-me sempre bem. Percebeu? E consigo, vou ficar por aqui por já. Sr. Presidente, eu não estou aqui em julgamento. Não estou em julgamento. E se há ilegalidade ou se há legalidade. Estou no exercício do meu cargo. Estou no exercício de crítica legítima e democrática a esse Governo e estou no exercício da minha discordância da orgânica que se fez do Governo e do aumento de despesa que se fez, em primeiro lugar, com a transferência do ITSA, com a nova orgânica, com a despesa que aumenta em deslocações, eu não disse ilegalidades, e, portanto, o senhor não me leva para esse caminho. Agora aumentou as despesas em deslocações, em ajustes de custo, em passagens, em tudo. Eu não disse que era ilegal. E por aí o senhor não me leva. Não vou por aí, senhor Presidente. O que eu lhe digo é que aumentou custos, aumentou despesas e, sobretudo, aumentou a ineficiência que as pessoas agora esperam e esperam, quando antes podiam resolver na sua ilha, têm que esperar que vá a despacho a outra ilha para depois terem a resposta a várias situações. É um simples pedido até de contagem de tempo. É um simples requerimento, e a senhora não se atreva a dizer que eu estou a faltar à verdade, porque isto é verdade, e eu vou-lhe apresentar, não se atreva, porque a senhora Secretária sabe que é verdade. Não se atreva. Senhora Presidente, vai ser para duas coisas, para encerrar este debate, efetivamente, e a pedido de Vossa Excelência, e com razão, porque o que eu acho que interessa aqui discutir é a pobreza nos Açores e o Sr. Presidente do Governo, habilmente, enfim, veio a este assunto. Mas o que me interessa discutir é a pobreza. Mas, ao Sr. Presidente, eu não insinuei. Nunca disse que tinha insinuado. Eu afirmei. E, na minha opinião, aumenta custos e aumenta ineficiência. Foi sempre isso que eu disse, antes, agora e direi sempre. Aumenta custos e aumenta ineficiência. E o que eu disse é que estes custos e estes gastos extra que a senhora Secretária guardasse na sua capa dourada que me receitou, que lá dentro cabe bem. Foi isso que eu disse, Sr. Presidente. Portanto, não vale a pena estar aqui com outras fediveres sobre a matéria, porque foi isso que eu disse, mantenho e toda a gente sabe, quem está no terreno, o que se passa. Toda a gente sabe, os próprios funcionários, pior do que isso, os utentes da Segurança Social sabem como é que se processam as coisas. E esses falam por si. E eu aqui falo por eles.